Olá, boa noite a todos. O nosso grupo irá apresentar sobre o transtorno de esquizofrenia. A esquizofrenia pode ser um dos transtornos mais debilitantes que conhecemos. Ela atinge cerca de 21 milhões de pessoas ao redor do mundo. Os seus principais sintomas são os delírios, que são crenças irrealistas, alucinações envolvendo os 5 sentidos, também podem apresentar graus de agitação ou catatônia, que são momentos de paralisação. Pessoas com esse diagnóstico também podem apresentar pouca expressão social e emocional, e também podem ter falas e pensamentos desorganizados. Os estudos apontam que existe uma relação genética em relação ao transtorno da esquizofrenia. Geralmente, quando se tem parentesco com esse diagnóstico, é muito mais provável que uma pessoa possa desenvolver a esquizofrenia. Outros possíveis fatores são o uso de drogas e também experiências estressantes. Elas podem agravar os sintomas da doença. Um dos mitos que cercam pessoas com o diagnóstico da esquizofrenia são que algum dia elas podem estar em um grau muito elevado de alucinações ou de delírios e na qual podem chegar a cometer um crime. Bom, isso é um mito e rarissimamente acontece. Cerca de apenas 1% das pessoas com diagnóstico da esquizofrenia vão ser vistas como pessoas violentas ou criminosas. Bom, agora que introduzimos o nosso trabalho, iremos ver mais aprofundadamente sobre o transtorno de esquizofrenia. Como a esquizofrenia atua no nosso corpo? Pacientes que sofrem de esquizofrenia frequentemente relatam que escutam vozes. De fato, esses pacientes realmente escutam. Porém, o que eles não conseguem identificar é que essas vozes são produzidas no cérebro e não de origem externa como eles acreditam. Atualmente, já temos estudos que mapeiam as regiões do cérebro onde acontece esse fenômeno. Já se sabe que existem 128 variações genéticas associadas à esquizofrenia. E essas 128 variações estão localizadas fisicamente em 108 pontos diferentes do genoma humano. Para chegar a esse resultado, foi feito um complexo estudo com pessoas portadoras da esquizofrenia e não portadoras. O nosso DNA é formado por pares de moléculas e uma fita com uma sequência de milhares desses pares, formando um gene. Esse procedimento de estudo consiste em encontrar as variáveis nesses pares entre pessoas que portam o distúrbio e as que não portam, como um sistema de comparação de genes mesmo. Nesse tipo de estudo, alcançamos uma visão biológica dos componentes dos distúrbios e doenças, que estudos genéticos anteriores não eram capazes de nos fornecer. Porém, essa técnica ainda não é capaz de apontar precisamente a mutação que causa o problema, mas possibilita que possamos demarcar regiões do genoma que são considerados de risco. Entre os genes mais investigados em estudos sobre a vulnerabilidade de indivíduos à esquizofrenia estão os que codificam as proteínas do sistema dopaminérgico. Isso por causa do importante papel das vias centrais de dopamina da patofisiologia da desordem esquizofrênica. Importantes psiquiatras europeus acreditavam no final do século XIX que a esquizofrenia apresenta um caráter hereditário. O primeiro estudo em famílias, procurando demonstrar essas observações clínicas, foi realizado em 1916 por Ernst Rudin, na Alemanha. A partir de uma extensa revisão sobre o tema, Irving Gottesman selecionou os 40 melhores estudos em famílias, realizados entre os anos de 1920 e 1987, e calculou o risco médio de desenvolver esquizofrenia em parentes de pacientes com essa doença. Em 1997, Candler e Gardner realizaram uma meta-análise dos 3 últimos grandes estudos de famílias e concluíram haver uma forte agregação à esquizofrenia, confirmando os resultados dos trabalhos anteriores. O risco em parentes de primeiro grau é 10 vezes maior que o risco em parentes de segundo grau em diante. A demonstração do caráter familiar é necessária, mas não suficiente para a comprovação de influência genética, já que outras doenças com agregação na família ocorrem devido à mesma exposição ambiental.
Foram feitos estudos com gêmeos monozigóticos e dizigóticos para verificar se sofrem influência ambiental. Entretanto, os gêmeos monozigóticos são geneticamente muito parecidos. Para efeitos práticos, são 100% idênticos, enquanto os gêmeos dizigóticos apresentam apenas 50% dos genes em comum. Embora as estimativas dos vários estudos variem, a taxa de concordância para a esquizofrenia em gêmeos monozigóticos é ao redor de 50% e para gêmeos dizigóticos é da ordem de 15%. Esses estudos confirmam a existência do componente genético, mas também ressaltam a participação do componente ambiental. Foram feitos estudos com crianças adotadas, como estratégia principal separar os efeitos genéticos dos ambientais, assim verificando se a influência ambiental é maior que a genética. Esses trabalhos têm basicamente dois desenhos principais. No primeiro, investiga-se a frequência da enfermidade entre os pais biológicos e entre os pais adotivos de crianças adotadas que vieram desenvolver a doença. No segundo, observa-se a frequência do distúrbio nos filhos biológicos de portadores da doença que foram adotados ao nascer e se compara com filhos biológicos de pais saudáveis que também foram adotados logo após o nascimento. Até o momento, foram feitos poucos estudos sobre isso, pois entram em questões éticas e é preciso um bom serviço de registro de adoções. De 1966 aos dias de hoje, 8 estudos de adoção foram publicados para esquizofrenia, confirmando um maior risco para a doença em crianças adotadas de pais biológicos com esquizofrenia e uma maior agregação à esquizofrenia nas famílias biológicas de crianças adotadas que desenvolveram a enfermidade. Os estudos foram feitos e, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, a doença atinge homens e mulheres a partir do começo da vida adulta, mas, mais especificamente, até o começo dos 20 anos em homens e entre os 20 e 30 anos em mulheres. Além disso, a esquizofrenia é considerada a terceira causa entre doenças que implicam na perda da qualidade de vida entre pessoas de 15 a 44 anos de idade. O perigo dessa incidência nessa faixa etária mais jovem é que a doença é facilmente confundida com crises existenciais, egoísmo e revolta contra as normas e sistemas impostos, o que dificulta ainda mais o diagnóstico e o acesso ao tratamento. A esquizofrenia é um dos transtornos mentais mais conhecidos e hoje afeta 1% da população mundial. À primeira vista, esse dado pode parecer pequeno, mas o que realmente importa é que precisamos entender sobre esse tipo de transtorno mental para que possamos nos informar e principalmente entender como recorrer a uma ajuda de um especialista em caso de necessidade. Podemos dividir os sintomas em dois grupos, sintomas positivos e sintomas negativos. Os sintomas positivos incluem os delírios e alucinações. Os delírios são alterações dos nossos pensamentos, ou seja, a pessoa acredita em uma realidade diferente da que está acontecendo. O mais comum dos delírios é o paranoide, onde o paciente acredita que está sendo perseguido ou que existem pessoas querendo prejudicá-lo. E é comum que esses tipos de delírios persecutórios façam com que o paciente se volte contra a família. Já as alucinações correspondem a alterações da nossa senso-percepção, ou seja, dos nossos sentidos. O paciente pode ver coisas que não existem, ouvir vozes, sentir cheiros e toques que não existem. E muitas vezes essas alucinações funcionam como forma de vozes de comando, onde mandam o paciente fazer algo. E é por isso que indivíduos com esquizofrenia têm um alto índice de suicídio. Bom, de modo geral, esse grupo de sintomas tem respostas rápidas ao tratamento. Já os sintomas negativos consistem na diminuição dos impulsos e na vontade de fazer as atividades de forma geral. Os pacientes desenvolvem um achatamento afetivo, que torna o paciente fechado em si mesmo, podendo muitas vezes ficar com o olhar perdido, indiferente, como se não houvesse sentimentos. Eles não cuidam da higiene pessoal, não se alimentam direito e não interagem com o mundo externo. A capacidade intelectual e a consciência vão se manter inicialmente, mas ao longo do tempo e evolução da doença podem aparecer deficiências cognitivas.
e esses sintomas demoram mais tempo para ter resposta com o tratamento. Boa noite, agora eu vou falar sobre o diagnóstico da esquizofrenia. Bom, quanto mais cedo é feito esse diagnóstico, melhor o resultado. Não existe nenhum teste definitivo para a detecção da esquizofrenia. O diagnóstico se baseia na avaliação abrangente de história clínica, sinais e sintomas. Informações de fontes auxiliares, como a família, amigos, professores e colegas de trabalho, também são muitas vezes importantes. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, o diagnóstico da esquizofrenia requer os seguintes fatores. O primeiro são os sintomas característicos, como já citados anteriormente, como delírios, alucinações, fala desorganizada, comportamento desorganizado. E o segundo são os sinais atenuados da enfermidade com prejuízos sociais, ocupacionais ou de cuidados pessoais devem ficar evidentes por um período de 6 meses, incluindo 1 mês de sintomas ativos. A esquizofrenia não possui cura, mas se o paciente tratar a doença de forma adequada, ele consegue viver de maneira mais tranquila. O tratamento ideal é a combinação de medicamentos, que geralmente são antipsicóticos, que controlam os chamados sintomas positivos, que são a alucinação, os delírios e a confusão. A terapia, que pode ser familiar, cognitiva, comportamental, em grupo, ocupacional, entre outras. E a consulta regular com o psiquiatra, que irá passar os remédios conforme a necessidade do paciente, além de direcionar para o melhor tratamento. Por ser uma doença crônica, a esquizofrenia necessita de tratamento por prazo indeterminado, logo, sendo imprescindível a conscientização e a aceitação da doença, não só do paciente, mas como dos familiares também. So stupid. Look at you. No, you can't. Stupid. Pointless. Cars. Jump now. Jump in front of the car. Go on. Do it. No, don't. Don't cross the road. You can't. So stupid. Look at you. Stupid. Pointless. Touching. Worthless. Did you touch that? Stupid. Yes, you were. You touched that. So stupid. Look at you. I can see you sweating. Stupid. I can see you. Pointless. Worthless. She knows. Corporate Coffee Futures in professional design, future concept to have professional living and function, money to be independent and wealth generation for entertainment. I have no function for communication and investment. Coffee Futures at 23% investment. I have to have Claudia Schiffer effect style. Corporate Coffee Futures in professional design, future concept to have professional living and function, money to be independent and wealth generation for entertainment. I have no function for communication and investment. Coffee Futures at 23% investment. I have to have Claudia Schiffer effect style. Corporate Coffee Futures in professional design, future concept to have professional living and function, money to be independent and wealth generation for entertainment. I have no function for communication and investment. Coffee Futures at 23% investment. I have to have Claudia Schiffer effect style. Corporate Coffee Futures in professional design, future concept to have professional living and function. Hello. Why are you ignoring me? You're bad. Hello. You're disgusting. You're filthy. You're bad. You bastard. You're talking. It's never told. They'll walk away. It's the kind of
Stupid. Look at you. Stupid. Pointless. Worthless. Stupid. But you touched that, didn't you? Yes. So, You touched them, and they know. They look at you, I can see you sweating. They're looking at that. She knows. She knows. Yes, look away, quick.